Boa noite, amigos. Muito bem-vindos à nossa reunião. A gente está feliz de ver tantas pessoas aqui presentes, né? Quando a gente vê assim um grupo grande de pessoas interessadas em aprender mais sobre como aprender inglês, gente interessada nesse idioma, a gente fica muito feliz, porque nós amamos aprender inglês, amamos ensinar inglês. E então é muito legal fazer parte de uma comunidade assim de pessoas que têm esse interesse em comum, que entendem a importância que o inglês tem no mundo de hoje. Então, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Quem já conhece a gente aqui da Fix sabe que de tempos em tempos, a cada alguns meses, 6 meses, a gente faz uma reunião da Fix, uma reunião da escola e convida também outras pessoas. Quem aqui é nosso aluno, a gente agradece por estar presente. Vocês já sabem que essas reuniões realmente ajudam vocês a ganhar motivação, ajudam vocês a aprender novas técnicas para aprender inglês, porque aprender inglês não é só conteúdo, não é só aula, né? Você tem que aprender, como memorizar, como melhorar a pronúncia e assim por diante. Então a gente tem essas reuniões de tempos em tempos, e para quem não é nosso aluno, é, mas tem interesse, seja muito bem-vindo, né? Essas reuniões a gente chama outras pessoas justamente porque nós sabemos da importância que é esse idioma, então queremos divulgar esse conhecimento o máximo possível. Eu vou começar espelhando aqui a minha tela e explicando um pouco o tema dessa reunião, certo? Então, acho que vocês estão vendo aqui, né? Esse é o tema dessa reunião, que é a 10ª reunião da Fix. Inglês com inteligência artificial. Nós vamos falar de ferramentas, aí vocês podem ver que está em negrito aí, né? Para transformar e acelerar seu aprendizado. De fato, o que nós vamos falar hoje pode realmente transformar o seu jeito de aprender outro idioma e aprender outras coisas também, certo? Vão ter muitas dicas aqui para quem tem visto falar tanto de inteligência artificial, até já tem usado, mas às vezes não está usando do melhor jeito possível. Vocês vão aprender como fazer isso. E isso pode transformar o seu jeito de aprender inglês e também pode acelerar. Alguns até no começo da reunião, a Adriane estava comentando, né, que às vezes tem dificuldade de continuar, de acompanhar o ritmo. Como? Como que as ferramentas de IA podem nos ajudar nesse sentido? Então, esse é o objetivo da nossa reunião. Vou parar de partilhar aqui um pouquinho. E eu vou pedir assim que vocês participem, porque eu vou fazer várias perguntas aqui na reunião. Não pergunta para testar ninguém, só perguntas para saber do nível de vocês de inglês, como que vocês já têm usado algumas das ferramentas que a gente vai falar. E também pedir, em alguns casos, até a participação de alguns, se der certo. Se não der, eu tô com o meu aqui, eu vou mostrar a minha tela, mas quem sabe alguém pode mostrar colocando essa ferramenta em prática nessa reunião, para vocês verem que é realmente bem simples, ok? Então, antes de começar no tema propriamente, só vou explicar para vocês, quem ainda não conhece a Fix, quem eu sou, né? Eu sou o Renan, aqui na tela também, talvez vocês estejam vendo o Vinícius de Jesus. Nós, é, nós trabalhamos nessa escola, né? Aqui é a Fix, que é uma escola de inglês para todos os níveis, do zero até conversação. E a gente monta turmas nessa escola que são niveladas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se você nunca estudou inglês, você não vai entrar numa turma com pessoas que já estão há 6 meses estudando, há um ano estudando. Não, você vai entrar numa turma com quem não sabe inglês. E aí você vai continuar naquela turma à medida que você e os seus colegas vão progredindo, vocês vão mudando de nível. Aí talvez até entre alguém na sua turma mais pra frente, mas é uma pessoa que já passou por aquilo que você passou também, que tá no mesmo nível, que talvez já saiu do básico e foi pro intermediário, depois saiu do intermediário e foi pro avançado. Então nós temos turmas niveladas. A escola mesmo, a Fix, começou em 2018 e era uma escola presencial na época, lá no interior do Espírito Santo. Mas aí, antes da pandemia, a FIC se tornou uma escola online. Veja, a escola começou em 2018. De 2018 para cá, nós já atendemos mais de 1.500 alunos.
Muitos desses, centenas desses, chegaram até o final do curso, até as aulas de conversação. Alguns dos nossos alunos hoje são nossos professores, porque progrediram a ponto de poder ensinar outros, né? O que significa que a gente confia muito e tem muitas evidências de que o método que a gente usa funciona. Todos os nossos professores, com exceção das duas professoras do nível de conversação, que são nativas, todos os outros professores são brasileiros que passaram pelo desafio de aprender inglês. Mas eles aprenderam inglês, na maioria dos casos, de forma diferente do que você pode aprender inglês agora. Por quê? Eu vou falar por mim mesmo. Quando eu aprendi inglês, isso vai revelar um tanto a minha idade, mas não existia Google. De verdade, não existia Google. Então, esse Google Tradutor, muito menos. O Vinícius está cobrindo a boca ali, fazendo ar de espanto, mas ele está na mesma situação. Só para vocês saberem, tá? Né, somos alunos do pré-Google. O que significa que o acesso que hoje a gente tem a muita informação em inglês, YouTube também, né, com um monte de vídeos, coisas para a gente praticar, a gente não tinha na época. Na época, para você matricular numa escola de inglês, você tinha que ter uma lista de materiais, no meu caso, né? E um desses materiais era um dicionário Michaelis. Dicionário português-inglês, inglês-português, para você ir aprendendo. E depois de estudar um ano no curso que eu fiz, eu assim fiquei meio, eu achei, comecei a querer falar muita coisa em inglês e eu sentia que o negócio estava um pouco devagar. Mas não era culpa da escola, era minha cabeça. Aí eu decidi fazer de outro jeito. Eu comecei a estudar todos os dias, 10 minutos, 20 minutos por dia, e eu estudava usando o dicionário. Era o que eu tinha à minha disposição. Então eu olhava uma palavra, via o significado dela, montava uma frase, uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa e assim ia. Depois ia para a próxima palavra. No final de semana eu revisava o que eu tinha visto durante a semana. E foi assim que eu fui aprendendo inglês, né? Depois foi mais com prática mesmo. Quando apareceu um gringo a primeira vez, eu percebi que eu conseguia me comunicar com ele. E depois disso eu tive ainda que estudar muito, conversação para melhorar, né? Mas vejam, eu não falei aqui de IA, eu não falei aqui de Google Tradutor, e hoje nós temos muitas dessas ferramentas à disposição, o que significa que a gente pode adicionar isso e tornar o nosso aprendizado muito mais eficaz, muito mais rápido, muito mais interessante do que na minha época, do que quando eu aprendi. Não que agora todo mundo vai aprender inglês melhor. Não. Por quê? Porque todo mundo que aprendeu antes tem isso, não é verdade? Só que agora dá para aprender mais rápido e de formas mais interessantes. Então, para a gente começar, deixa eu entender o nível aqui de vocês, né? Primeiro, quem aqui nunca estudou inglês? Pode levantar a mão aqui no Zoom mesmo, porque aí a gente consegue ter uma contagem. Quem nunca estudou, tô vendo ali algumas pessoas já levantando a mão. Legal, legal. Tem um bom número aqui de pessoas que nunca estudaram. Agora, podem baixar a mão, vamos falar com outro grupo agora. Eu quero saber quem aqui estuda ou já estudou inglês por pelo menos um ano e meio. Ou estuda há um ano e meio, tá dentro desse um ano e meio, ou já estudou um ano e meio e tá parado. Vamos ver. Talvez seja a maior parte, né, do grupo. Legal. Realmente. Deixa eu olhar aqui em participantes, quantas pessoas estão levantando a mão. Eu acho que a maior parte está nesse nível aí, entre um, é, menos de um ano e meio, né, estudando inglês. Obrigado pelas mãos. Agora, quem aqui já estudou inglês por 2 anos ou mais? 2 anos ou mais? Podem levantar a mão também. Também é bastante gente. Mas é engraçado, se eu somar esses três grupos, quem nunca estudou, quem estudou por até um ano e meio e quem estudou por 2 anos, não dá todo mundo da reunião, hein, gente? Então tem gente aí que tá em outras situações.
Mas beleza, deu para ter uma noção aqui. A maioria de vocês tá no nível ali, fim de básico, começo de intermediário, pelo menos dos que levantaram a mão. Agora, quem aqui já usou algum tipo de IA ou está usando no momento algum tipo de IA para aprender inglês? Ou para aprender, ou para melhorar o seu aprendizado? Legal, top. Poxa, bastante gente. O que significa que a IA já é uma realidade, né? Assim, no aprendizado. As pessoas estão. É, agora é quase todo mundo, hein? Muito bom, muito bom. Então a galera tá investindo em IA. E aí vocês querem melhorar, por isso que vocês estão aqui. Querem aprender mais ferramentas, não é verdade? Quem aí, alguém que disse, né, que já estuda, que já usou IA no seu aprendizado de inglês, pode contar pra gente? Poderia contar assim, o que que você faz? Como é que você usa IA? Que tipo de IA você usa? Alguém teria, vontade de se expressar nesse sentido? Não precisa ter vergonha. Adriana? Adriane? Então, é, eu usava aquele Duolingo. Sim, ok. Aí eu usava o Duolingo e eu achava ele bem interessante. Só que aí agora eu não uso mais, já parei. Uhum. Legal, esse é um exemplo de A. Aliás, já já eu vou pedir a Lívia também para falar. Às vezes, quando você fala assim IA, você só pensa nessas coisas que surgiram recentemente, né? Tipo ChatGPT, Copilot. Mas a Adriane citou um bom exemplo. O Duolingo é sim uma ferramenta baseada em inteligência artificial. Então, ela já usou o Duolingo, não tem usado no momento, mas já usou, e é realmente uma boa forma de aprender vocabulário, aprender a estruturar as frases. Lívia, você ia falar alguma coisa? Tem que abrir o áudio, né? Acho que ela caiu, mano. Não tô achando ela aqui. A não ser que ela levante a mão. Agora Aí. sim. Pronto. Então, eu gosto muito de usar para aprender novas expressões. Por Uhum. exemplo, às vezes eu quero. Como é que eu digo isso que eu falo tanto em português e inglês? Não tem como traduzir literalmente. Então, eu vou Uhum. lá no chat GPT e falo: como eu poderia dizer isso? E ele me diz: como você aplicaria isso numa frase? Em situações? E ele vai me dando alguns exemplos. E aí eu vou adicionando isso à minha rotina para não esquecer. Legal. Você está fazendo muito bem, Lívia. E eu vou dizer, quase todo mundo que eu pergunto como é que você usa IA para aprender inglês, me dá respostas parecidas com essa da Lívia. Usa para tirar uma certa dúvida, para pedir exemplos, como que fala uma expressão, porque realmente, se você jogar no Google Tradutor uma expressão, um jeito de falar, falar assim, olha, eu abri mão disso para vir aqui. Abrir mão significa fazer um sacrifício. Não é verdade? Isso é que é abrir mão, mas em inglês, open hand, que é literalmente abrir mão, não passa esse sentido. Então você precisaria mesmo de uma fonte mais inteligente do que o Google Tradutor para te passar a tradução correta disso e qual seria o equivalente em inglês. Se existe uma expressão para isso em inglês, né? Aqui a Yasmin está falando que usa o Cake para aprender expressões idiomáticas. Então nós temos aí várias ferramentas. Agora, o que a Lívia está fazendo é muito bom, mas eu vou mostrar para vocês nessa reunião algo ainda mais específico e melhor que a gente pode fazer para quando for usar essas IAs, né? E o foco dessa reunião, porque nós já fizemos outras reuniões da Fix falando de algumas ferramentas que podem ajudar no aprendizado de inglês. Mas o foco dessa reunião é falar daquilo que surgiu mais recentemente, que a gente chama de IA generativa. Qual que é a diferença do Duolingo e de outros aplicativos para a IA que nós temos agora? É a interação. A IA que nós temos agora, você coloca uma frase lá no IA, e ela reage com você. Ela fala, por exemplo, além disso, quer que eu pesquise tal coisa para você? Quer que eu crie isso? Quer que... Não é verdade? Então, você interage com a IA. Foi isso que foi a grande mudança do ano passado para cá. E nós vamos falar sobre como usar a IA generativa e várias aplicações que estão usando IA generativa, certo? Como é que a gente pode usar isso para o nosso aprendizado de inglês? Começando com
Eu vou mostrar para vocês uma chamada TalkPaul, ok? Eu vou partilhar agora a minha tela e mostrar para vocês uma chamada TalkPaul. O nome dessas IAs, para que elas servem, eu vou passar no final da reunião num PDF para vocês. Então não precisa decorar o nome, mas se quiser anotar aí também não tem problema. Essa IA é uma IA que eu particularmente tenho usado para aprender, porque no momento eu estou estudando italiano. Então, eu uso essa IA para aprender italiano. Como é que ela funciona? Vou mostrar aqui para vocês. Eu não uso só essa IA, né? Eu tenho uma aula com meu professor, inclusive italiano mesmo, de conversação, que é o nível que eu estou no momento. Mas, para praticar um pouquinho todos os dias, tem esse aplicativo aqui, essa ferramenta que está disponível na internet, que chama TalkPaul, como vocês podem ver aqui em cima. Você tem que escolher o idioma, ele faz um cadastro ali, ele pergunta algumas coisas, tipo assim, sobre o que que você gosta de conversar, qual é o seu nível. E aí, ele cria uma pessoa que vai conversar comigo, geralmente sobre as coisas do meu interesse. Então, o que que eu tenho que fazer aqui nessa IA? Eu tenho que falar aqui o que que um assunto para conversar. Por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, vou mostrar para vocês como funciona. Cosa posso fare per migliorare il mio inglese? Depois que eu falo uma frase, ela transcreve a minha frase. Puoi leggere libri o articoli in inglese, anche semplici, per migliorare il vocabolario. Ti piace leggere o preferisci praticare parlando con altri? E aí ela me dá uma resposta e fala essa resposta para mim. Do lado da minha resposta, veja, tem uma bolinha que é o feedback. Ele me fala como que eu falei, como que eu poderia ter falado isso melhor, se eu errei alguma coisa ou não. E aí, quando eu clico aqui, ó, o que que eu falei, ó? Cosa posso fare per migliorare il mio inglese? Aí tem a mensagem corrigida. Que maravilha, não corrigiu nada, né? É sinal de que tá bom, né? Tô aprendendo. Aí, uma explicação. Eu pedi que a explicação fosse dada em inglês. Tipo, o inglês é o meu idioma base, né? Então, explica aqui que a sentença, a frase está correta, do jeito que tá, não tem nenhum erro. Ela sempre termina a frase com uma pergunta. Então, eu tenho que responder essa pergunta, né? Será que eu prefiro ler ou prefiro praticar falando com outros? Aí, eu vou responder. Preferisco praticare parlando con altri, però non ci sono molte persone nella mia regione che parlano italiano. E aí vai. Agora eu tenho certeza que vai ter erro, porque a frase foi maior. Capisco, parlare con persone di altre nazionalità può essere utile per imparare l'inglese. Hai pensato a cercare amici online con cui parlare? E assim vai. Viram então? Agora, qual que é a parte ruim disso aqui? É só 10 minutos por dia, gratuito. Mas 10 minutos por dia é ótimo. Porque eu vou ser sincero, eu não tenho mais de 10 minutos por dia para fazer isso todos os dias, né? Então, sempre que eu quero, eu entro, conecto um pouquinho e é desse jeito que funciona. Vocês já conheciam o TalkPaul? Quem aí já conhecia, já usou alguma vez? Não? Para que nível é o TalkPaul? Todos os níveis. Ele vai perguntar, logo no começo, quando você se cadastrar, ele vai perguntar assim: qual é o seu nível, quanto tempo você já estudou? E aí, à medida que você for falando, ele é inteligente o suficiente para perceber qual é o seu nível e falar assim: não, se eu usar essa palavra aqui que é muito complicada, não vai entender. Ao mesmo tempo, quando eu erro, me corrige de um jeito que eu aprendo. Às vezes, se eu falar uma palavra errada, Lucas está perguntando: é grátis? Sim. 10 minutos por dia é grátis. Mais que isso, eles têm planos como toda IA, né, gente? Toda IA, eles estão fazendo de um jeito assim. Você tem uma parte gratuita e pode usar muito mais se você pagar. Isso aí. Beleza, então foi a primeira IA aqui para vocês. O nome dela é TalkPaul. Ela é para todos os níveis, mesmo o basiquinho. E o objetivo dela é corrigir a sua pronúncia e ficar estimulando a conversa com você, porque ela sempre termina com uma pergunta. Gostaram de conhecer essa? Legal. Então vamos para a próxima. Próxima IA aqui. Agora eu queria ver se tem uma pessoa corajosa. É uma IA que assim, eu queria que vocês, tem que ser uma pessoa que está no computador, que tope
mostrar a sua tela, fazer o que eu fiz ali, só que você vai fazer. Só que ela é de escrever o negócio, não é de, quer dizer, tem que falar também. Vamos lá, uma pessoa assim no nível intermediário, porque essa é para pronúncia, então tem que ser assim, intermediário, avançado. Quem topa? Levanta a mão aí. Vamos ver se alguém topa. Ninguém? Aê, um corajoso. Obrigado, Samuel, por me salvar. Legal. Samuel, então, digita aí na sua tela, se você puder abrir ela pra gente. Uhum. Eu abro no Word normal ou... Não, abre uma página na internet. Abre Ah, uma ok. página na internet e aí você vai digitar deep, de profundo, Deep. Uhum. Compartilha a tela com a gente, Samuel. Ó, agora. Share. Aí, tá dando pra ver? Ainda não, vai estar carregando. Beleza. Isso. Agora digita aí deep e a letra L. Deep L. L. Isso, é isso aí que é considerado o melhor tradutor do mundo. Beleza. Vocês estão vendo que, tá vendo aí, Samuel? Ó, o terceiro ícone ali embaixo é um Deep L right. Tá vendo? E tem uma canetinha com essas estrelinhas. Essas estrelinhas é o Aqui. que tá virando ícone assim de inteligência artificial, certo? Então aqui a Uhum. gente tem um corretor de grafia por inteligência artificial. Então fala para você digitar ou um texto ou colar um texto para ver sugestões de melhoria. Samuel, eu quero que você digite aí uma frase em inglês, mas ela tem que estar errada. Escreve propositalmente errado, ok? Pode Errado é digitar fácil, aí. né? É fácil? Não é nada. Escrever errado. Vai lá, É, escreve uma frase errada aí pra gente ver. qualquer uma, qualquer contexto? Qualquer contexto. Uhum. Uh, I doesn't like. Hum, acho que eu errei alguma coisa. É, mas tinha que errar mesmo, Zé, tá certo. Esse era o objetivo aí, ó. Tá ótimo. Olha só, você escreveu algumas coisas erradas. I doesn't like eat and to drink in the same time. Do lado, a gente tem a frase como deveria ser, só que marcando em verdinho o que que deveria ser corrigido. Por exemplo, em vez de I doesn't, he doesn't. Por que que ele mudou para he doesn't? Porque com I a gente não usa doesn't, não é verdade? Talvez se você quisesse falar I don't, aí, ainda que você escrevesse o doesn't um pouquinho errado, ele ia entender que é I don't. Ou he Uhum. doesn't, um dos dois, né? Depois veja que o eat virou eating, o to drink virou drinking e o in the same time virou at the same time. Então, ele vai, por um mecanismo de comparação, você vê o que que você escreveu e como é o jeito correto. Imagine, por exemplo, que você recebe um homework aqui da Fix e tem um parágrafo que você quer escrever. E você poderia simplesmente escrever a resposta, vai demorar talvez 5 minutos para você fazer o homework. Mas você pode tirar uns 10 minutos e aí, em vez de simplesmente escrever o parágrafo, você jogar a sua resposta aqui e depois comparar o que que seria o certo. Aí você vai estar aprendendo muito mais, porque você vê quais deveriam ser os erros. Além disso, você pode aproveitar para perguntar depois o professor na aula por que que não é eat e drink. Por que que é eating e drinking, com ing no final? Né? Você pode aproveitar para tirar dúvidas depois. Algumas coisas talvez você vai entender claramente. Ah, com preposição de tempo, eu não uso in, eu uso at. Beleza, lembrei dessa regra. Ah, com I eu não uso doesn't, eu uso don't. Lembrei dessa regra. Mas eating e drinking, por que que é ing? Aí você pergunta para o professor na aula, você já vai ganhar um conhecimento muito maior do que se você esperasse algum momento da sua vida um gringo corrigir você. Tá sendo corrigido aí. E aí você não precisa ter vergonha. Por quê? Porque é uma inteligência artificial que está mostrando isso para você.
Muito obrigado aí, Samuel, pelo. Pode parar de compartilhar sua tela. Muito obrigado pela coragem, inclusive. Gostaram de conhecer essa ferramenta também? Ela é muito legal, né? Mostra para você onde estão os erros. Eu não sei se vocês conhecem, a Fix tem um material que a gente, vários dos nossos alunos têm, a gente coloca como parte do nosso método, que é o Daily Verb. Você tem um verbo e várias frases em inglês e você tem que traduzir aquelas frases para o português, para você ir ganhando vocabulário. No final do Daily Verb, até tem as respostas certas. Mas, se você ainda quiser aprender um pouco mais, você pode jogar suas respostas aí no DeepL e ver marcadinho, né? Porque ele faz a comparação mais claramente para você entre o que, o jeito que você escreveu e como deveria ser, certo? Beleza, vamos pro próximo. Será que agora a gente acha um corajoso aí para fazer uma outra? Alguém? Alguém topa? Esse outro tem que usar voz também. Vocês estão tímidos, estão tímidos. Ó, então eu vou lá, eu vou mostrar, tá bom? Essa aqui, essa chama Youglish. Youglish. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, partilhando a minha tela. Não sei se vocês já conhecem. Ela é recomendada para também nível intermediário e avançado. Por quê? Porque é para quando, não adianta você querer, você começou o curso agora, aí você fala, eu não sei pronunciar as palavras, quero pronunciar tudo certinho. Não, você tem que ganhar vocabulário no começo. A pronúncia exata, não precisa ficar preocupado demais com isso, certo? Aqui é para você aprender a pronúncia, Youglish, e ela é totalmente gratuita. Como é que ela funciona? Você digita aqui uma frase, e aí ele vai mostrar para você vários vídeos de nativos falando aquela frase. Por exemplo, eu vou digitar aqui, ó. Por exemplo, I'm great. Vou digitar aqui. Vamos supor que você fala, eu sempre tive dificuldade com essa palavra, é great, como é que fala? I'm great. Aí, veja, você pode procurar essa frase em vídeos de todos os sotaques em inglês, ou US dos Estados Unidos, UK da Inglaterra, ou AUS da Austrália. Quando você colocar aqui, ó, diga, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar vídeos em inglês que tem essa expressão, I'm great. Eu vou pausar aqui um pouquinho. Veja, ele achou um de 16.403 vídeos que tem I'm great. Então você pode ouvir vários. E ele já vai cair no ponto do vídeo que tem aquela fala. Olha só que inteligente. Ele busca o vídeo e vai exatamente no ponto que tem aquilo I'm great. Por exemplo, ó, vou liberar aqui. Or, I'm great, but I'm totally biased. Viu? Ela falou I'm great no meio. Aí, aqui, olha, eu passo para pro próximo vídeo que fala isso. And I'm great. Never been bad. Viram? I'm great. Outra pessoa. I know who I want to be, and sometimes I'm great at it. Other times, I'm great at it. Ela falou também. E assim vai. E você pode ouvir I'm great, até você memorizar. Aí depois, olha só que legal. Eu vejo aqui I'm great, eu posso clicar aqui, segurar e falar I'm great. I'm great. E ele compara a minha pronúncia com um nativo. Opa, 100%. You said it like a native. Eu falei como um nativo falaria mesmo, ó. Aí ele coloca o jeito que eu falei, I'm great. Eu posso ouvir o nativo. I'm great. E eu. I'm great. Não é incrível? É awesome, né? Aí tá outra palavra, eu não sei como é que fala. Vamos ver. Eu vejo essa palavra no livro em inglês. Como é que fala? Fala awesome? Como é que fala? Aí eu clico aqui. E aí eu tenho um de 79 mil vídeos. So I actually think that this is going to be kind of awesome. I mean, some people are scared it's going to We are essentially trying to build a more awesome government. Awesome. For the people, by the people, today. We don't care. But if he judges that the other team committed a foul, awesome. That's a good call. Let's... Ok? E o legal é que você vai ver sotaques diferentes, rapidez, diferentes contextos, né? E você ainda pode praticar. Tap and read. Awesome. Legal, 95% aí. Já não foi tão bom. Mas tá bom, né? Ó, 95% tá bom demais. Aí eu consigo ouvir. Awesome.
o jeito certo Awesome. e o jeito que eu falei, certo? Sotaque aqui traiu, né, gente? Mas vocês viram que legal? Essa também é uma ótima forma de a gente ir praticando a pronúncia. Às vezes tem aluno que fica assim: ah, será que eu tô pronunciando certo? Testa. E aí, se você falar, mas eu tenho vergonha de falar na aula, o professor, os outros alunos, aqui você testa sozinho, na sua, no seu momento, quantas vezes você quiser. Então, não é verdade que esse tipo de tecnologia transforma o jeito que a gente aprende? A gente tem muito mais autonomia, muito mais liberdade e muito mais recurso. Quando é que no passado você tinha alguém que podia corrigir o seu jeito, ou você ficar ouvindo vários nativos falando? E é claro que se você colocar uma frase muito grande aqui, vai ser um pouco mais difícil achar um vídeo que tenha aquela frase. Então é melhor você ir por expressões, né? Por exemplo, em vez de digitar é, I'm awesome at this, você coloca só I'm awesome, depois separado at this. E aí você vê a pronúncia de um pedaço, a pronúncia de outro, certo? Muito bem, vamos pro próximo? Esse próximo é para iniciantes, ok? Para iniciantes. Rita, você que está falando aí que tem vontade, mas acha difícil, veja só esse recurso aqui. E aí, se você casa esse recurso, esses recursos que eu estou mostrando para vocês, junto com aulas, um professor orientando, aula ao vivo, como a gente tem na Fix, aí fica ainda mais fácil, né? Esse chama Ling. Ling, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Ele ajuda você a melhorar o seu vocabulário. É esse aqui, ó. É Ling com G e depois tem um Q também. Ling.com. Ele também é gratuito, mas ele tem uma plataforma premium, né? O premium tem acesso a muito mais coisa, mas o gratuito também tem muita coisa. Por exemplo, vou mostrar como é que funciona isso aqui, ó. Você clica numa historinha, ele tem um diálogo, uma história, e aí, à medida que que você clica, ele Now. fala a palavra, ó. Aí ele falou uma vez só, talvez tenha que ficar bem... Ah, aqui, ó. Tem como repetir aqui, ó. Now. 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 E aí tem a tradução da palavra, e além disso, tem contextos em que essa palavra ocorre. Por exemplo, now I want, now I want you, now I want you to. Sabe? Frases que começam com now. Beleza. Aí, se essa palavra aqui ela for nova para você, você não sabia que essa palavra é agora, você coloca aqui, ó, marca como nova. Uma Now. palavra nova. Beleza. Aí depois vem I. 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 I, que é eu. Aí você fala, não, essa palavra é bem fácil. Você marca ela como conhecida. E aí ela vai mudando as cores aqui. Want. 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 Aí você ouve várias Want. vezes, tem a frase em vários contextos, e tem o significado dela. E aí, depois que você vai lendo a história, veja, eu tenho uma história bem pequenininha aqui, ó. Depois que você lê e tudo, veja, você vai clicando em palavra por palavra e entendendo o que significa. Agora eu quero que você escute a mesma história. Porque à medida que você vai clicando, você vai vendo o significado Story. das palavras. E toda palavra que for nova para você, você marca novo. No final da lição, ele cria uma lista de palavras novas e dá para você estudar essas palavras. E coloca frases em que elas podem ser utilizadas. É claro que aí, aqui tem também textos mais complexos, mas partindo do zero, essa é uma ótima forma de aprender mini stories, né? Tem também, aqui então vai criando a sua lista de palavras. É isso aí. Então esse é um outro site que é bem legal, que usa inteligência artificial à medida que você vai mostrando e vai criando listas para você. Agora, vamos mais um aqui, ó. O próximo se chama Grammarly, e ele é mais voltado para a área da escrita, quando você vai escrever alguma coisa e você quer aprender à medida que você escreve, ou faz uma tarefa de casa, ou pratica um pouquinho todos os dias. Então o nome é Grammarly.com. Grammarly.com.
Aí você cria aqui um novo documento, também é grátis. Claro que tem o Grammarly, ele é usado até por escritores, esse recurso aqui, porque ele é por isso que tem essa parte premium. Mas pra gente que tá simplesmente querendo praticar, ele é ótimo. Quer ver? Por exemplo, eu posso pegar uma frase simples e colocar aqui, ó. Today has been a great day. Eu coloco essa frase aqui. Aí eu clico aqui, ó, escrever com IA generativa. Aí ele me dá algumas opções, por exemplo, melhorar essa frase. Então eu tenho a mesma frase, eu vou dar uma melhorada nela. Quando eu melhoro, eu tenho essa opção aqui. Em vez de great, ele me dá um sinônimo de great, que é excellent. Se eu clicar em great, ele também me dá o que great significa e vários outros sinônimos, tipo wonderful, fantastic, fabulous, remarkable, superb. Então você pega uma palavra que você já sabe e aprende várias outras palavras parecidas, né? Também existem outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, aqui em More Ideas. Por exemplo, vou colocar uma outra frase aqui, ó. Essa também mostra alguns erros. Aí veja, aqui eu tenho essa outra frase. I have at least 400 books published. Aí tem essa opção aqui, ó. Make it persuasive. Tornar isso mais persuasivo. Aí ele muda a frase. E aí uma frase bem pequenininha vira uma frase bem maior, né? Por exemplo, Today has truly been an outstanding day filled with positivity and achievement. Então, essa mesma frase aqui, eu acho que a outra tá mais embaixo aqui, não tá aparecendo, mas essa mesma frase, ela ficou agora bem mais cheia de informações, com vocabulário mais culto. Então, essa é específica para quando a pessoa já tem um nível de inglês bom e quer melhorar o seu nível de inglês aprendendo novas palavras, por exemplo, eu posso tornar a mesma frase mais engaging. E aí, veja, eu tenho a mesma frase. Today has been absolutely fantastic. Então, o que era great já virou absolutely fantastic. E aí começa a criar uma história para você, baseada nisso. Ah, da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir, foi um dia excepcional. Veja, tá falando a mesma coisa, ainda tá dentro disso aqui, não mudou o sentido, mas com muito mais palavras, muitas outras expressões e expressões naturais que nativos utilizam, certo? Então é um jeito de aprender também bastante vocabulário, certo? Muito bom. Então até agora eu vou mostrar aqui um resumo do que a gente fez com base nesse PDF aqui, que é o que a gente vai mandar para vocês depois. Nós falamos de 5 recursos, que é o Youglish, o DeepL-Write, TalkPaul, Link e Grammarly. O objetivo de cada um deles e o nível ideal para cada um deles. Agora, a gente já falou de várias coisas, mas ainda não falou de ChatGPT, Copilot e esses recursos que a gente vê o tempo todo. Como é que a gente pode usar o ChatGPT, Copilot da melhor maneira? Bom, para isso a gente precisa entender como que esses chats funcionam e também entender o que que é um prompt. Quem aqui sabe o que que é um prompt? Porque no chat GPT e tudo, nos outros, a gente usa prompt. Gleiciane, por favor, explica pra gente o que que é um prompt. Então, eu não uso exatamente para o inglês, eu Uhum. uso na nossa língua portuguesa, né, como professora de língua portuguesa, e o prompt, é um comando. Em vez de eu pegar a informação pronta, que muitas vezes a fonte não é confiável, eu posso pegar o modo ou o caminho de como obter determinada informação, principalmente às vezes em relação à gramática. Então, é o modo de fazer, o caminho para encontrar uma informação. E, ao mesmo tempo, é dinâmico, porque você busca a informação e o próprio chat GPT também se alimenta da informação que você
Você meio que treina para obter esse comando. Exato. Então, basicamente, o prompt é um comando, e esse comando, à medida que você vai colocando coisa ali, ele vai aprendendo quem você é, o que que você gosta de pesquisar, que tipo de respostas você acha interessante, se você é o tipo de pessoa que quer dados mais científicos ou não. E aí ela vai criando respostas mais voltadas para quem você é. Certo. Agora, que tipo de prompt você utiliza para estudar inglês? A Lívia já falou um exemplo. Quem poderia dar um outro exemplo? Quando você vai usar, tipo, o ChatGPT ou Copilot, qual é o prompt que às vezes você coloca? O que que você costuma colocar? Quem pode contar aí pra gente? Vários de vocês disseram que usam, hein? Então, ou se você usa, vamos supor que você usa para outra coisa, nem é para aprender inglês. Fernanda, por favor. Então, eu coloco palavras-chave, não necessariamente a frase completa, né, do que eu estou pedindo para ele fazer, mas palavras específicas que vão definir ali o meu assunto de interesse. Entendi. Então você usa palavras-chave para procurar alguma coisa, né? Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui para vocês um comando que poderia ser utilizado. Vou te mostrar agora, Adriane, você que ainda não ouviu falar, né, do chat GPT. Deixa eu partilhar aqui. Então aqui eu tenho a minha tela do ChatGPT. Você digita chatgpt.com, ele vai te dar uma janelinha para você fazer uma pesquisa, certo? Eu vou escrever aqui, olha, um comando simples que talvez uma pessoa que nunca estudou inglês antes, mas quer aprender inglês, quer começar a estudar gratuitamente, vai e fala assim, ó, crie uma lição de inglês para alguém de nível iniciante. E aí você joga isso no ChatGPT. Ele vai criar assim, ó, vamos criar uma lição de inglês para iniciantes do zero, com explicações simples. Aí tem, ó, cumprimentos e apresentações. Hello, good morning, good afternoon, e assim vai, né? Tem várias frases aqui, a estrutura da frase, mini diálogo, prática escrita, tarefa de fala, como é que você pode fazer? É bem legal, veja. É como se fosse uma primeira aula e ele te dá essa primeira aula, certo? Então, essa é uma boa forma de pesquisar. Só que isso é o que 90% das pessoas estão fazendo. Mas faltam algumas informações que podem melhorar muito o que você pesquisa. Quais são essas informações? Primeiro, quando a gente vai usar o ChatGPT ou o Copilot, o ideal é a gente criar uma persona e passar um contexto. O que é criar uma persona? Porque assim, a inteligência artificial ela é baseada, né, no contexto que assim, é para imitar humanos. Então você precisa dizer para o chat GPT o que ele é nesse momento. Que tipo de pessoa ele é. Então, você não pode simplesmente falar, cria tal coisa para mim. Não, você tem que falar que nem o Luiz Carlos está digitando ali, haja como tal pessoa. Tipo assim, olha, você é isso e isso e isso, e então crie tal coisa. Quer ver? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Partilhar de novo a minha tela. Certo, e eu vou até criar um novo chat, porque aquele ali já ficou ruim. Quando eu começo daquele jeito, o resultado que ele vai me dar não é um resultado bom, certo? E eu vou usar um outro prompt, que é esse aqui, olha. Olha só, eu vou criar esse aqui. Primeiro, eu coloquei essa mensagem aqui em cima, em inglês, entre colchetes, escrito System Message. Quando a gente faz isso, ele vai entender que a partir de agora, toda vez que você usar esse chat aqui, ele é essa pessoa aqui. O que que ele é? Você é um professor de inglês com 25 anos de experiência. Não é um professor qualquer. Você é especializado em ajudar brasileiros a aprender inglês, utilizando técnicas de aprendizado e memorização específicas para alunos do nível iniciante. É claro que se você estiver no nível intermediário, você vai mudar aqui do nível intermediário. Se você, por exemplo, não é brasileiro, você é venezuelano, você vai colocar alunos venezuelanos. Se você é uma pessoa com dificuldade de memorização, você vai falar, utilizando técnicas de aprendizado e de memorização para uma pessoa com dificuldade de memorização, para uma pessoa de
50 anos de idade, seja bem específico. E aí você não pede ele para fazer nada. Você só joga essa mensagem aqui. Agora ele entendeu quem ele é. Aí o que que ele fala? Entendido. Vou preparar todas as explicações, exemplos e atividades pensando. Aí ele confirma: brasileiros iniciantes, métodos que facilitem a memorização, prática diária e assim vai. Beleza, agora vem o próximo passo. A gente vai jogar o que que a gente quer que ele faça. Agora sim vem uma instrução, o comando em si. Aí, veja só, o comando, eu coloquei aqui, ó, elabore as minhas 5 primeiras lições de inglês. Ao responder, olha só que importante isso aqui, ó. Traga sempre informações verdadeiras. Se você não souber uma informação, não invente. Responda sempre de forma objetiva, mas não resumida. Evite ser verboso ou prolixo. Ou seja, você não quer que ele fale demais, mas ao mesmo tempo você não quer que ele fale de menos. Também tem que falar para não inventar. Por quê? Porque olha o que está escrito aqui embaixo. O chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Certo? Ele pode cometer erros. Então, você tem que falar para ele não inventar. O chat GPT, ele tenta imitar o comportamento do ser humano. Quando o ser humano não sabe de uma coisa, o que que ele faz? Quem não é humilde finge que sabe. Né? Então ele finge que sabe e fala para você uma coisa que não é tão verdade assim. Então você tem que falar para ele não inventar, certo? Aí veja, quando você joga isso, agora sim, veja, ele vai montar dividido em objetivo, conteúdo principal, as 5 lições, com ficha de memorização, olha, flashcards. E tem um conteúdo bem mais específico, falando para você praticar em frente ao espelho, dando sugestões, trocar com um colega ou gravar um áudio, e assim vai. Só que ainda assim ficaram lições muito pequenininhas, muito simples. Aí, o que que você faz? Depois que você olha o que foi feito, você pode pedir para ele ser mais específico. E aí tem algumas palavras que é bom utilizar. Por exemplo, olha esse prompt aqui, ó. Refaça. Essa é um comando importante. A primeira coisa que ele te dá vai ser mais simples. Ele quer saber o que você quer especificamente. Aí, incluindo tal coisa, retirando tal coisa, atividades práticas, áudio de pronúncia e fichas de memorização. E olha outro comando importante: execute um passo de cada vez. Quando a gente fala isso, execute um passo de cada vez, aí ele vai criar lição por lição de modo bem detalhado, como a gente pode ver aqui, ó. Agora, olha só que diferente. Agora, em vez de ele mandar um negócio super rápido, ele começa a falar, ó, tô planejando, ajustando a abordagem para a lição. Ele demora muito mais. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa muito melhor para você. Ele está fazendo algo que realmente vai ajudar, vai ficar parecido um livro pessoal para você poder aprender inglês. Gerando áudio, gerando flashcard. Veja, você não tinha pedido antes, mas como você falou, agora inclua atividades práticas, áudio de pronúncia, ele vai criar tudo para você. Os áudios, ideias de flashcards e tudo, né? Isso vale tanto para o chat GPT quanto para o Copilot, certo? Então veja, se a gente for... Agora, veja, ele pensou por 25 segundos, bem mais do que antes, não é verdade? E ele fez só a lição 1, saudações e apresentações, mas com muito mais detalhe, com muito mais explicação, com os áudios aqui para você baixar e você poder depois usar, com os flashcards, tudo prontinho. Certo? Não é maravilhoso isso? Você que é professora de português, professor de inglês, olha quanto material também pode ser feito. Você pode falar que é para uma turma de tantos alunos, seja bem específico. Qual o nível desses alunos, qual é o interesse dos alunos e assim vai. Agora, e o Copilot? Copilot, a mesma coisa. A gente tem que usar, quando a gente for usar o Copilot, a gente tem que usar aquele System Message e dizer para ele o que que ele é, certo? Toda vez que a gente vai usar isso aqui chama chatbots, né? Toda vez tem que dizer que tipo de pessoa ele é. Aí, por exemplo, vamos supor que você já estuda inglês, você é aluno da Fix, mas a sua dificuldade é ter uma rotina de estudo, estudar um pouquinho todos os dias. Então, olha só, o que que você pode falar? Olha,
Você pode digitar aqui a System Message assim. Você é professor de inglês com 25 anos de experiência. Por que a gente põe 25 anos de experiência? Para dar a ideia de que é uma pessoa muito experiente, certo? Então, se você colocar com 5 anos, a pessoa vai saber muito menos do que uma pessoa com 25 anos de experiência. A pessoa com 25 anos de experiência já vivenciou praticamente tudo que poderia ocorrer numa sala de aula, não é verdade? Você é especializado em ajudar brasileiros a aprender inglês, utilizando técnicas de aprendizado e memorização específicas para alunos do nível iniciante. Beleza, é basicamente a mesma coisa. Só que agora eu quero, na verdade, que ele me ajude a criar uma rotina de estudo. Então, eu vou adicionar isso aqui, olha. Além disso, você é um assistente de psicólogo com 25 anos de experiência. Se eu falar que ele é psicólogo, ele vai dizer que ele não pode executar essa ação. Por quê? Porque um psicólogo tem que ter CRM, tem que ser formado em medicina, então ele não pode ser um psicólogo, certo? Tem certas profissões que ele não pode ser. Professor ele pode, eu acho horrível. Mas enfim, psicólogo ele não pode ser. Aí você pode falar que ele é um assistente, ou seja, ele trabalha com aquela pessoa. Você é especializado em criar programações de estudo específicas para alunos com dificuldade de aprendizagem, como, por exemplo, alunos com déficit de atenção. Então agora você tem uma outra situação. E aí. Ué. Tentar de novo. Aí, agora foi. Aí tá, veja que ele já foi fazendo sem eu nem pedir, né? Ele já criou tudo, o que que tem que fazer sexta, sábado, domingo. Mas depois eu vou ser mais específico e vou dizer o que que eu quero realmente. Olha, crie uma rotina de estudos para 5 dias, de segunda a sexta, com foco em vocabulário e duração de 10 minutos ao dia. Aquela mesma ideia, ao responder, traga sempre informações verdadeiras, se não souber, não invente. Aí eu jogo aqui. Agora sim, ele vai criar algo bem mais específico para mim, né? O que que eu vou fazer na segunda-feira, com dica, o que que eu vou fazer na terça, o que que eu vou fazer na quarta, quinta, sexta e assim por diante. Posso pedir para refazer, posso pedir para retirar alguma coisa e assim por diante. A ideia é a gente ir interagindo. E também é bom a gente dar um feedback. Quando a resposta for boa, fizer uma coisa muito boa, falar isso foi excelente. Sabe? Dizer que gostou, esses feedbacks aqui, eles ajudam a IA a entender quem você é, do que você gosta, sabe? E quando ela errar também, é bom falar, não, isso está errado, e aí pedir para refazer, retirando aquela informação. Assim a gente treina a IA para ela ser mais inteligente, certo? É claro que isso aqui já ajuda muito a gente a aprender ter uma rotina de estudos. Para quem não sabe nada e quer começar, ajuda bastante, não é verdade? Mas precisa também ter muita disciplina, porque você pede o ChatGPT para criar para você 5 lições de inglês. Mas você tem que ter a disciplina de ir e de fazer. Algumas pessoas não conseguem ter essa disciplina por conta própria e preferem fazer um curso, ter aulas, ter um professor cobrando e assim por diante. Mas de qualquer modo, as duas coisas podem ser feitas juntas. A gente pode trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aulas e ao mesmo tempo utilizando todas essas ferramentas para a gente aprender, para a gente conseguir fazer um trabalho. E pode ser aplicado isso aqui em várias áreas, né? Para a gente conseguir ter um aprendizado muito mais acelerado, muito mais rápido. O que vocês acharam dessas dicas, principalmente do uso aqui agora, essa segunda parte, do Chat GPT, do Copilot? Great tips, obrigado, Samuel. Isso aí. Muito bom, galera. Vou então mostrar o resumo dessa parte que a gente fez agora, falando do Chat GPT. Legal. Que bom que vocês gostaram. A gente tentou preparar com bastante carinho para vocês. Vou mostrar aqui agora a última parte aqui do PDF, só para vocês verem que eu vou dar para vocês depois, tá aqui, né? Sobre engenharia de prompt, ou seja, como montar o seu prompt. Então, usar entre colchetes System Message, criar uma persona e explicar o contexto, por exemplo, você é fulano com 25 anos de experiência, pedir para refazer
usando as expressões incluindo ou removendo tal coisa. Também, aquela técnica, eu não falei o nome em inglês, mas chama Chain of Thoughts, em que você pede para ele executar um passo de cada vez. Então, ele vai fazer, você pede às vezes 3 coisas, até pode ser uma receita. Você fala assim: olha, eu preciso fazer um jantar sem glúten, sem lactose, para 10 pessoas. E que são ainda alérgicas a camarão. Me dá uma ideia. Aí ele vai. Não, pede logo 20 ideias. Quero 20 ideias. Aí ele vai criar 20 ideias. Ah, não, o orçamento tem que ficar dentro de R$ 300. Aí ele vai afunilando as ideias. Agora me diz quanto tempo eu vou demorar para preparar isso. E me dê o passo a passo do que eu devo fazer em cada parte. Execute um passo de cada vez. Aí ele vai falar: você vai comprar os ingredientes, vai reunir, vai lavar. Tal hora você vai ter que pôr tal coisa no forno. E é tudo, detalhe por detalhe. Por quê? Porque você falou para ele. Principalmente se você começar dizendo que você é um cozinheiro com 25 anos de experiência. Aí ele vai saber organizar tudo, certo? Muito bem. Solicitar informações verdadeiras. Opa, peraí. Último ponto aqui. Solicitar informações verdadeiras e também. Ah, tá. Isso aqui eu não falei, ó. Peça para os chatbots criarem prompts eficazes. Vamos supor que você não saiba. Deixa eu tirar isso aqui e mostrar aqui, ó. Você não sabe como criar um prompt para algo que você precisa. Então você pode falar assim: olha, crie um prompt muito específico para me ajudar a pedir uma rotina de estudos para uma criança autista de 12 anos. Aí ele vai criar o prompt dentro daquilo que eu quero. Olha só o prompt específico para solicitar essa rotina de estudo. Olha o tamanho do prompt. À medida que você vai lendo esses prompts, você vai aprendendo a fazer prompts melhores. Ó, cria uma rotina de estudos para uma criança autista de 12 anos, com foco em vocabulário básico, compreensão oral. A rotina deve durar no máximo 15 minutos por dia, ser estruturada com atividades visuais e auditivas, incluir pausas curtas para manter o foco. Considere que a criança tem alta sensibilidade a sons e prefere atividades previsíveis e repetitivas. Use linguagem simples. Aí veja, você pega esse prompt agora e joga ele aqui. Ele criou para você toda a ideia e agora ele vai executar aquela ideia. Você pode criar o prompt num programa e jogar esse prompt em outro chat e comparar as respostas também. Isso você pode usar também para o seu aprendizado de inglês. Ah, eu crio um prompt para me ajudar a estudar present continuous. E aí ele vai criar o prompt com várias ideias e você joga e vai ter lá uma lição bem mais caprichada, porque talvez você não saiba exatamente o que perguntar. Essa também é uma boa dica. Então, a verdade é que tem muita coisa que a gente pode tirar de proveito dessas inteligências artificiais. Esperamos que vocês usem. Quem aqui já está usando, mas quer assim, a ajuda de um curso, de uma aula, aproveite, porque nós estamos com uma promoção na Fix. Quem entrar nas turmas que vão começar no mês de setembro e está assistindo a essa reunião e quiser entrar nas turmas de setembro, nós temos 2 turmas e nós vamos fazer uma promoção nessas 2 turmas, que é 3 meses pagando metade do preço e ainda ganha material gratuito. Juntando isso com tudo que você aprendeu, com todas essas ferramentas gratuitas que estão à nossa disposição, pode ter certeza que você consegue aprender, rápido, acelerar, né, o seu aprendizado. E no que a gente puder fazer para ajudar vocês, tanto os que já são alunos, como os nossos futuros alunos que estão aqui presentes, podem contar com a gente. Obrigado por terem ficado aí essa 1 hora, eu prometi 45 minutos, mas deu 1 hora de reunião, mas espero que vocês tenham gostado das dicas. Valeu, amigos. Se quiser liberar o áudio aí da galera, mano. Liberado. Muito bom, hein? Excelente. Muito show. Obrigado, gente. Top. Obrigado, amigos. Excelente, excelente. Gostei. Obrigado. Parabéns, viu?